A Ucrânia acabou de enviar uma mensagem clara e ardente para Moscou. Um caça russo Su-35 acaba de ser abatido sobre Kursk. Apesar dos relatórios iniciais escassos, a implicação é enorme. Os pilotos ucranianos treinados no Ocidente e os F-16 podem estar mudando o equilíbrio nos céus. A Reuters foi uma das primeiras a relatar a confirmação da Ucrânia de que um Su-35 russo foi abatido sobre a Oblast de Kursk, em 7 de junho. O anúncio, feito via Telegram, foi breve esta manhã. Em 7 de junho de 2025, um caça Su-35 russo foi derrubado após uma operação bem-sucedida da Força Aérea perto de Kursk. Nenhum detalhe adicional foi compartilhado de imediato. Porém, a mensagem veio acompanhada de um impressionante vídeo de 15 segundos postado no Telegram. Destroços em chamas, supostamente do Su-35, vistos por um drone de reconhecimento ucraniano. Uma música animada toca sobre as imagens, mas a mensagem é extremamente séria. Pode-se controlar Kursk, mas não o céu. Mais detalhes surgiram, segundo o Kiev Post e a Avias Online. Isso não foi um ataque de drone a uma aeronave estacionada. Foi uma eliminação aérea. Um dos F-16 da Ucrânia voou profundamente para o território russo, travou em um Su-35 em voo e o derrubou em um confronto aéreo direto. Isso é significativo porque o Su-35 deve superar tudo o que a Ucrânia possui. O Kiev Post relata que, segundo informações não confirmadas, a Ucrânia usou um F-16 holandês para derrubar um Su-35 com um míssil americano, a AIM-120 AMRAAM. Também compartilhou especulações de que a Ucrânia pode ter apenas demonstrado suas capacidades de link de dados ao implantar um Saab sueco. 340. Alerta aéreo antecipado e controle, ou plataforma alerta aéreo antecipado e C no ataque. Vamos investigar tudo isso em breve. O relatório online do AVAC informa que o anúncio da Força Aérea da Ucrânia não afirmou explicitamente que um F-16 foi utilizado para abater o Su-35. Contudo, isso foi altamente insinuado por meios oficiais. Segundo o AVS Online, fontes próximas ao governo de Kiev dizem que um F-16 estava envolvido. Além disso, nenhum dos lados parece estar falando. A mídia russa confirmou que o Su-35 foi destruído, fornecendo muito pouca informação adicional, diz o AVS Online. A Rússia afirma que o piloto do Su-35 ejetou com sucesso e foi resgatado vivo por seus companheiros. A Ucrânia, por sua vez, está satisfeita em não revelar seus planos. A Ucrânia confirma que abateu um Su-35, mas não revela como. Os únicos outros detalhes que temos vêm da conta do Clash Report Shares. Ele confirmou em 8 de junho que um Su-35 foi abatido e compartilhou imagens aparentemente capturadas por uma equipe de resgate russa. O vídeo, filmado de um helicóptero, exibe os destroços fumegantes do caça russo sob outro ângulo, enquanto a equipe procura pelo piloto ejetado. Isso é tudo que sabemos oficialmente, mas as especulações estão correndo soltas. Todo o incidente marca a primeira vez que a Ucrânia destruiu um Su-35 russo em um combate aéreo. O que nos leva a como a Ucrânia conseguiu realizar isso? A resposta parece ser através de uma combinação de AIM, 120 mísseis AMRAAM e uma plataforma aérea sueca que potencializa os F-16S da Ucrânia. Eles podem fazer mais do que se pensava possível, começando com o míssil. O AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile é um míssil de médio alcance ARAR, de acordo com o site da Força Aérea dos Estados Unidos da América. É capaz de operar em todas as condições climáticas e fornece ao piloto a capacidade de atingir um alvo além do alcance visual. O míssil é compatível com o F-16, F-15, F-22, F-A-18C e F e o F-35. Os Estados Unidos da América confiam plenamente no míssil para implantá-lo em suas principais plataformas aéreas. A Ucrânia nos mostrou a importância das medidas de mísseis. 143,9 polegadas tem um diâmetro de 7 polegadas e uma envergadura de 20,7 polegadas. Apesar de pesar apenas 335 libras,
O que esse baixo peso compromete? Em poder de fogo, ele compensa em velocidade e alcance. A Força Aérea dos Estados Unidos da América diz que um objetivo de 120 pode viajar por mais de 20 milhas a velocidades supersônicas. Ele é guiado até seu alvo usando uma combinação de radar ativo e um sistema de navegação inercial que permite correção em meio ao curso. E quando atinge, libera uma ogiva de fragmentação explosiva que rasga seu alvo. E é relativamente barato. Um único AIM-120 tem um preço unitário de $386 mil, nos informa a Força Aérea dos Estados Unidos da América. Compare isso ao custo de construir um Su-35, que a Popular Mechanics diz que pode custar à Rússia até $85 milhões. Você obtém um enorme retorno sobre o investimento. A Ucrânia eliminou um dos ativos mais valiosos da Rússia, usando um míssil que custa 220 vezes menos que o Su-35 para construir. No entanto, a Ucrânia não realizou esse ataque com um F-16 sozinho. Segundo a Aviation Online e o Kyiv Post, o F-16 foi escoltado por uma aeronave de vigilância sueca, ASC-890, que é o tipo AEWNC, que mencionamos anteriormente. Isso parece ter sido confirmado pela conta TNDRX, que diz ser provável que os caças F-16 ucranianos já sejam auxiliados por aeronaves de vigilância do tipo 890. A Suécia anunciou a transferência de 2 aviões AEWNC em 2024. Seu radar pode rastrear alvos a até 400 quilômetros de distância. É o uso desta aeronave que mais vai aterrorizar Putin. Com o ASC-890, a Ucrânia potencializa seus F-16 para realizarem façanhas antes impossíveis. Tudo se resume ao funcionamento do ASC-890. Quando a Suécia transferiu pela primeira vez 2 aeronaves de vigilância para a Ucrânia, a RBC Ucrânia publicou um relatório detalhando o que isso significou para a guerra. O ASC-890, também conhecido como S-100B Argus e o Saab 340. Alerta Aéreo Antecipado IC chegou como parte de um pacote de ajuda de 1,3 bilhões. Isso também incluiu tanques, munições, mísseis guiados RB-99 versões licenciadas do AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile e uma frota de 239 transportadores de pessoal blindados PBV-302. A Suécia estava dando tudo de si com seu apoio em 2024. Contudo, o destaque foi o ASC-890. O ministro da Defesa sueco, Paul Jansson, destacou o que a aeronave trouxe para a Ucrânia. O ASC-890 dará à Ucrânia nova capacidade contra alvos aéreos e marítimos, afirmou Jansson. Segundo a RBC Ucrânia, a Ucrânia terá maior capacidade de identificar alvos distantes. Eles servirão como multiplicadores de força com a chegada do F-16. Aparentemente, a Ucrânia usou o ASC-890 dessa forma em 7 de junho. A aeronave possui um radar de longo alcance instalado no teto, segundo a RBC Ucrânia, e possui um par de motores turbohélice que lhe conferem uma velocidade máxima de cerca de 329 milhas por hora. Isso é lento para um jato de combate, mas a velocidade não é o foco do ASC-890. Ele pode alcançar um teto de voo de 25 mil pés e permanecer no ar por cerca de 7 horas, oferecendo à Ucrânia a chance de usar uma aeronave que pode voar por muito tempo e voar fora do alcance dos caças russos enquanto escaneia o campo de batalha. Mas o destaque é o radar. Usando a tecnologia Active Electronically Scanned Array, esse radar pode ajustar sua energia dinamicamente conforme o ambiente. RBC Ucrânia relata que a Ucrânia obtém versatilidade com esta aeronave. Ele pode usar um ASC-890 para escanear uma área ampla em uma busca inicial por alvos, antes de se concentrar em uma zona de prioridade menor que deseja atingir. O alcance do radar é fenomenal, diz a RBC Ucrânia. O ASC-890 tem um alcance efetivo de vigilância de cerca de 193 mil milhas quadradas, com um alcance de varredura vertical de pouco mais de 59 mil pés. O ASC-890 pode encontrar aeronaves russas em qualquer lugar.
Todos os dados coletados pelo ASC-90 podem ser transmitidos em tempo real para os jatos de combate que o acompanham. Caças como o F-16 da Ucrânia. Estamos vendo a Ucrânia potencialmente usando uma abordagem em rede para atacar os aviões russos. Ela não está enviando seus F-16 para o território inimigo, forçando-os a procurar alvos por conta própria antes de reagir. A Ucrânia sabia onde estava o Su-35. O ASC-890 forneceu essa informação, enquanto permanecia bem fora do alcance efetivo do Su-35. Após adquirir o alvo, a Ucrânia usou a informação para enviar um F-16, que disparou mísseis de além do alcance visual e derrubou o Su-35. Essa é a principal teoria, já que a Ucrânia não forneceu mais detalhes, além de afirmar que o Su-35 foi destruído, levantando especulações sobre outros métodos possivelmente usados. Defense Express oferece outras teorias em seu relatório de 7 de junho. O veículo especula que a Ucrânia pode ter usado jatos Mirage ou um sistema móvel de mísseis superficiar para abater o Su-35. O Mirage é a opção menos provável das três, diz Defense Express. Apesar de ser uma aeronave capaz equipada com mísseis de longo alcance MICA, a distância limitada desse míssil, entre 37,3 e 49,7 milhas, torna o Mirage uma escolha improvável. Haveria muito risco envolvido. O Mirage teria que se aproximar e confrontar diretamente o Su-35 da Rússia em combate aéreo para derrubá-lo. Muito mais provável, diz o Defense Express, é o uso de um sistema móvel Patriot para derrubar o Su-35. Mas, se for o caso, a Ucrânia teria que atingir o Su-35 no chão ou surpreendendo o piloto. O Su-35 é capaz de realizar manobras antiaéreas superiores a outros caças russos, como o Su-34, devido à sua maior carga G. Além disso, a Ucrânia teria que estar disposta a gastar pelo menos um míssil Patriot a um custo unitário de cerca de 4 milhões de dólares. A Rússia arrisca uma bateria Patriot ao aproximá-la da fronteira com Kursk. Das três opções, o F-16 combinado com o ASC-890 sueco parece ser a escolha mais provável. No momento, não podemos ter certeza. A Força Aérea Ucraniana apenas nos dirá que derrubou um Su-35 e está muito feliz com isso. A Força Aérea usou o X para compartilhar uma postagem, perguntando sarcasticamente: quem fez isso? Após a divulgação da notícia, a Ucrânia parece estar sendo cautelosa em suas ações. Os únicos outros detalhes disponíveis são sobre o local do ataque. A Ucrânia derrubou o Su-35 sobre o assentamento de Kursk em Yurasovo, relata o canal do YouTube Sushamimos. Localizado perto de Koronevo, o assentamento pareceria quase irrelevante para a guerra na Ucrânia, não fosse pelo fato de que você está no um passo de onde muita ação está acontecendo, afirma Sushamimos. Koronevo parece ser uma das áreas de onde a Rússia tenta lançar sua ofensiva em Sumy, após retomar o território que perdeu para a Ucrânia em Kursk. Isso pode explicar o motivo da ousada incursão ucraniana recente. Derrubar um Su-35 em 7 de junho indica que o caça não pode ser usado contra a Ucrânia, enquanto ela tenta se defender do avanço russo em Sumy. E isso nos leva ao que esse último ataque ucraniano significa para a guerra. A Rússia perdeu outro de seus caças mais valiosos, pois a Ucrânia expôs fraquezas em mais uma peça importante do equipamento militar russo. Conforme a Aviation Online, este é o 8º Su-35 abatido durante a guerra. A Rússia não está sofrendo muito com esse problema, pois o Kyiv Independent diz que ela tem cerca de 100 em seus arsenais. Putin poderia substituir o Su-35, perdido por outro, mas isso ainda significaria reposicionar um caça que ele poderia ter planejado usar para outra finalidade. Contudo, a Rússia já perdeu quase 10% de todos os seus Su-35. Considerando a etiqueta de preço de 85 milhões mencionada antes, a ação da Ucrânia com seu F-16 em Kursk custou oficialmente a Putin cerca de 680 milhões de dólares só em perdas de Su-35 nos últimos 3 anos ou mais. Essas são perdas que Putin nunca quis incorrer. Não menos importante, porque revelam que a plataforma aérea mais avançada da Rússia pode não ser tudo o que se alega.
Questiona-se agora a eficácia do Su-35 na guerra moderna. Essas perguntas não são novidade. Em abril de 2024, a National Interest publicou um artigo afirmando que a Rússia tinha um pesadelo com o Su-35. Isso era só o começo. Ele destacou que a Rússia tem tido dificuldade em manter qualquer domínio no espaço aéreo ucraniano desde o início da invasão ilegal de Putin. O Su-35 não é tudo o que a Rússia acreditava ser, mas ainda deve ser uma aeronave eficaz, segundo o National Interest. A instalação de canards e o redesenho da extensão da borda de ataque da asa do Su-35 devem permitir que o caça lide com ângulos de ataque elevados. Melhor que o Su-27, o Su-35 possui uma nova superfície de voo que permite à aeronave suportar até 10 Gs. Com um radar de varredura eletrônica que permite à aeronave engajar alvos além do horizonte. A velocidade máxima da aeronave de Mach 2,25, combinada com sua manobrabilidade aprimorada, deve ser suficiente para desviar de um AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, assumindo que o piloto saiba que o AIM-120 está vindo. Mas o enorme problema que a Rússia tem com seu Su-35S, diz o interesse nacional, é que a Ucrânia encontrou maneiras de derrubá-lo, mesmo antes de lançar sua ousada maldição. Vários foram eliminados antes de 7 de junho, com pelo menos um dos Su-35, parecendo ter apresentado defeito e caído sem envolvimento ucraniano. Voltando a março de 2024, diz The Guardian. O ponto aqui é que o Su-35 não parece ser uma aeronave tão confiável quanto a Rússia precisa que seja. Seja como uma força de ataque ou no sentido literal de ser confiável o suficiente para permanecer no ar. Isso pode explicar por que a Rússia limitou o uso do Su-35 atrás das linhas de frente durante boa parte do conflito. Putin sabe que perderá mais se tentar enfrentar a Ucrânia diretamente com o Su-35. O ocorrido em Kursk prova que ele está certo. O Su-35 foi exposto como uma aeronave que não é capaz de se igualar a um F-16, que é apoiado por outras aeronaves de vigilância avançada. O ataque ucraniano também revela que Kursk não está tão sob controle russo quanto se afirma. Em 26 de abril, a British Broadcasting Corporation informou que a Rússia alegou ter eliminado totalmente as forças ucranianas no Oblast após uma ampla campanha iniciada quando a Ucrânia contra-invadiu a Rússia em agosto. Em 2024, a emissora afirmou que o comandante russo Valery Gerasimov confirmou a recaptura da última aldeia de Kursk, ainda sob controle ucraniano, supostamente encerrando uma saga de 8 meses que humilhou Putin. Gerasimov elogiou o heroísmo dos soldados norte-coreanos que a Rússia usou para retomar Kursk, como parte de uma contra-ofensiva de 70 mil homens para expulsar a Ucrânia. Gerasimov afirmou que a Rússia matou ou feriu mais de 76 mil soldados ucranianos durante a contra-ofensiva em Kursk, mas essa informação não foi verificada de forma independente. Parece que a Rússia expulsou a Ucrânia de Kursk. Mas em 7 de junho, a Ucrânia provou que a Rússia não tem tanto controle sobre o Oblast quanto pensava, mesmo com a Rússia se preparando para usar Kursk como base para mais ataques em Sumy. A Ucrânia está usando o F-16 para mostrar que segue determinada em lutar pela região de fronteira. E esse é mais um desafio para Putin. A Ucrânia está usando seus F-16 com mais coragem desde que recebeu o primeiro lote em agosto. Muitos especularam que a Ucrânia os usaria para defesa aérea. O Conselho Atlântico estava entre eles, afirmando em agosto que um papel de combate era improvável naquele momento, e que os F-16 ucranianos serão usados principalmente para fortalecer a defesa aérea do país. Essa opinião pareceu ser confirmada em 27 de agosto, quando a Defense News relatou que os F-16 ucranianos interceptaram mísseis russos durante um grande ataque visando várias regiões da Ucrânia, incluindo Kyiv. Putin teria aceitado esse uso limitado. Se os F-16 ficassem na Ucrânia, ele manteria os ataques de mísseis e drones atrás das linhas de frente. Os F-16S levariam alguns para fora da costa, mas são limitados por só poderem carregar poucos mísseis. Além disso, a Rússia pode ter sorte e eliminar alguns dos F-16S apenas pelo grande número de mísseis e drones. Mas o que vimos em Kursk sugere que a Ucrânia está ficando mais ousada com seus F-16.
Recebemos indícios dessa crescente coragem em março, quando a Euromaidan Press informou que a Ucrânia estava mudando de uma defesa pura com seus F-16S para uma combinação de defesa e ataque. Confirmou-se que a Ucrânia recebeu F-16 adicionais, permitindo que corra mais riscos. As fotografias recentes de F-16 em missões mostravam que eles estavam sendo carregados com tanques de combustível externos e mísseis AR, AIM-120 e Sidewinder. Há indícios de que a Ucrânia começou a usar seus F-16 para atacar as forças de Putin em território russo. Mais jatos significam melhor proteção contra mísseis, mais incursões aéreas bem-sucedidas em posições russas e capacidades aprimoradas em combate aéreo, observou Euromaidan, ressaltando que mais jatos dos aliados ocidentais fortaleceriam a força aérea da Ucrânia. Putin acabou de ter um gostinho dessa nova força. Um dos seus estimados Su-35 não passa de um destroço fumegante em algum lugar de Kursk. A Ucrânia revolucionou o jogo ao transformar seus F-16 em forças de ataque capazes de derrubar as aeronaves supostamente mais avançadas da Rússia. E esta está longe de ser a primeira vez que a Ucrânia transforma o que deveria ser um equipamento militar obsoleto em uma força ofensiva, capaz de causar enormes danos à Rússia. Também transformou antigos lançadores de mísseis S-200 soviéticos em monstros que estão atingindo a Rússia com força. Assista ao nosso vídeo para descobrir o que a Ucrânia está fazendo com seus mísseis S-200. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia.